E se você está nos visitando aí nessa sala de transmissão, né, nesse local, seja bem-vindo. Permaneça conosco durante estes momentos e que você seja muito abençoado. Às vezes a gente acha estranho falar isso, porque nós não estamos vendo, né? Geralmente a gente diz isso, seja bem-vindo, visitante, sinta-se à vontade. Mas você, se está nos visitando pela primeira vez para ouvir esta mensagem, para estar conosco cultuando ao Senhor, sinta-se à vontade em nosso meio e que Deus te abençoe ricamente. Amém? Nós vamos estar falando durante alguns instantes sobre Deus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida. Anote bem isso. Escreva num caderno. Deus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida. Muitas vezes nós nos achamos privilegiados dizendo que Deus foi quem nos escolheu. Mas tem muitas pessoas que têm um sentimento no seu coração, na sua alma, na sua mente, e é um sentimento terrível que diz: Deus esqueceu de mim, ou Deus não quer saber nem de mim. Então, para aqueles que já têm a certeza de que Deus escolheu, fica intercedendo por aqueles que estão com este sentimento, porque nós precisamos entender que Deus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida. E nós vamos ver isso na sua palavra. E nós vamos ver dentro do Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 4 e entrando no capítulo 5, de forma rápida, sobre um episódio muito interessante que nos faz chamar a atenção. Então eu quero logo dizer para você que se acha uma pessoa em que Deus não está olhando para você, eu quero dizer para você que você está muito enganado. Deus não cessa de olhar para você. Deus não cessa de estender a mão para você. Essa história é dizer: Deus não quer saber de mim, ou eu fui tão ruim, eu sou tão ruim, que Deus jamais vai perdoar os meus pecados. Isto é um engano. Porque Deus, Ele é benevolente, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. E Ele é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar a tua vida. E eu queria dizer aqui, neste momento, sobre algumas circunstâncias onde se passou esse episódio de Marcos capítulo 4. No versículo 1, diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Marcos capítulo 4, versículo 1, tá? E aqui, meus queridos, esse mar que Marcos está falando é chamado de Mar da Galileia. O Mar da Galileia foi onde grande parte do tempo de Jesus esteve por ali, anunciando, pregando a sua palavra, na região do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele também é conhecido como, a gente conhece lá de Marcos, né? E a Bíblia fala a respeito dele, mas o Mar da Galileia também é conhecido como Mar de Quinerete, tá? Está lá em Números 34:11. Também Lago de Genezaré, tá? Ou de Gadara, né? Lucas 5:1, e Mar de Tiberíades, como está em João 6:1. Então, o Mar da Galileia também recebe estes outros nomes na Bíblia, certo? E este mar, que é um lago, mas é um lago tão grande
que o sentimento que nós temos é de que é como se fosse um mar mesmo, um oceano. Porque naquela época de Jesus, este mar da Galileia, ele possuía uma extensão de comprimento de 20 quilômetros. Então, um lago que tem 20 quilômetros de comprimento, você não enxerga aonde ele vai chegar. Por isso, é um grande mar. É um grande mar. E ele tinha uma largura de cerca de 12 quilômetros. Então, um mar que tem 20 quilômetros por 12, você olha para a água, não vê o outro lado, não vê o final dele, só vê a água, tá? Por isso ele era um lago muito famoso lá nas épocas de Jesus Cristo. E ele também era profundo, por isso que as embarcações iam para lá e para cá. Ele tinha inicialmente cerca de 20 metros de profundidade, mas a sua profundidade chegava a 230 metros, era muito profundo, tá? Era um lugar que tinha muito peixe, onde ali se alimentava e dava para sustentar várias famílias, e até o comércio de peixe era estabelecido por causa deste grande mar, e Jesus estava ali. E o Marcos capítulo 4, versículo 1, está falando exatamente de Jesus ali ensinando naquele mar da Galileia. Mas, quando Jesus termina de ensinar, está chegando a noite, você vai lá para o versículo 35, tá? E você que está acompanhando a palavra de Deus, você pode dar um glória a Deus aí, pode dizer aleluia, pode fazer algo que diga, eu sinto a presença de Deus aqui, porque Deus está aqui nesse lugar, eu tenho certeza, e Deus está aí com você, porque Deus não se limita a paredes e a barreiras, Deus está em todo lugar. Então dá um glória a Deus aí, dá um aleluia, manifesta aí que você está presente e está vivo nesse culto, e o Espírito Santo está falando com você. Aí você abre lá em Marcos capítulo 35, capítulo 4, versículo 35 e até o 39, e nós lemos no início do culto, e diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Preste bem atenção. Ele está dizendo aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco. Eles estavam já lá pelo meio do mar e não via terra nem para um lado nem para o outro por causa da extensão e do tamanho daquele mar. E diz que levantou-se então, aqui no versículo 37, um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Quando Jesus levanta a sua voz, e aqui vai uma palavra para você. Se você está no meio da tempestade, vendaval por todos os lados, a noite escura está, e você se acha perdido, e quando Jesus diz: aquiete-se mar, acalme-se vento, na sua vida, Ele faz isso acontecer. Amém? Então dê um glória a Deus. Você acredita que Jesus é capaz de dizer para você: aquiete-se a tua tempestade, aquiete-se o teu mar. O teu mar talvez não seja o da Galileia, claro, mas é um mar de dificuldades, um mar de enfermidades, um mar de problemas, mas Jesus é capaz de aquietar a tempestade que chega até você. Então, meus queridos, creia nessa palavra e dê um glória a Deus. E aí eles estavam passando para outra banda do mar, para o outro lado.
No lado que eles estavam, estava ali Cafarnaum, estava a Judéia, estava Nazaré, e eles estavam, Jesus decidiu passar para outra banda, para um lugar chamado Decápolis. Continuando aqui o texto, no capítulo 5, nos versos de 1 a 17, diz que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou para a província dos Gadarenos, ou seja, para a cidade de Genezaré, ou que também tem o nome de Gadara, é a mesma, onde tem aquele famoso episódio daquela pessoa que estava possessa. Os discípulos já não olharam com bons olhos ter que sair de noite, mas saíram porque Jesus disse, vamos atravessar. Então atravessou, mas eles não estavam já se sentindo bem porque estavam indo para uma terra que não era a terra de judeus, que não era a terra de povo prometido, que era povo chamado gentil, tá? Mas vamos continuar o texto. Diz assim, quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Olha o estado desse homem. Era um homem que tinha sido já acorrentado, amarrado, mas nada o segurava, porque ele estava cheio de demônios. Mas também diz que ele andava e ele se maltratava, ele batia nele mesmo, né? E ele gritava por todos os cantos e com pedras ele se cortava e andava pelos sepulcros e nas colinas. Era uma pessoa completamente perdida. É uma pessoa que não tinha valor, era uma pessoa desprezada e temida. Mas observe, versículo 6, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Versículo 11. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus, manda-nos para os porcos para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Eu queria dar um parêntese aqui sobre esta situação. Aqueles demônios que estavam possuindo aquele homem, eles pediram a Jesus, suplicaram até, que não mandasse para fora da região, mas que fosse para aqueles porcos. Ora, os porcos naquela época eram tidos como animais imundos. Eram animais imundos por excelência. Talvez fosse o maior exemplo na época de animais imundos, tá? E ali naquela região tinha muitos porcos, porque aquela região era uma região de gentios. No lado judeu você não ia encontrar porcos. Mas no lado dos gentios tinham aquelas manadas de porcos e eles comiam porcos. E eles pediram para entrar naqueles porcos. Mas observe que nem os porcos querem saber de demônios. As pessoas dos judeus que tinham este pensamento, esse sentimento de que o porco é um animal imundo, mas observe que para esse animal imundo, os demônios são tão mais imundos ainda, que nem estes animais
quiseram esses demônios se precipitando. Foi um chamado suicídio em massa. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Olha só, quando Jesus chega, a coisa muda. Lembram de como ele estava? Lembram de que estava acorrentado? Lembram de que ele andava nos sepulcros, nas colinas? Lembram de que ele se cortava com pedras? E agora ele estava de uma outra forma. Ele estava limpo, ele estava vestido e ele estava ali diante de Jesus. E estava em perfeito juízo. Os moradores daquela região de Decápolis, mais precisamente da região de Gadara, ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Observe um detalhe, que o povo não recebeu Jesus Cristo. O povo pediu para Jesus sair do meio deles. O povo não queria Jesus Cristo. Queria se livrar da presença de Jesus. Aquela região chamada de Decápolis é uma região de 10 cidades, tá? E é uma região de cultura grega. E eles eram gentios, como nós acabamos de falar. Eles eram pessoas que tinham hábitos e costumes completamente diferentes dos judeus. Naquelas 10 cidades nós temos algumas famosas, como Damasco e Filadélfia. Mas tinha outras não tão famosas que talvez a gente nunca ouviu falar nelas, que era Citópole, Canata, Hippo, Dião, Rafana, Pela, Gerasa. A última é famosa, que é Gadara ou Genezaré, tá? Essa cidade, ela não tinha nada a ver com conceitos de judeus, com culturas de judeus, tá? Era um povo que para os judeus eram completamente imundos, até porque eles comiam porcos e tudo que nós possamos imaginar. Mas Jesus Cristo está no outro lado, na outra banda do lago, resolve sair à noite, entrar no mar, onde havia possibilidades de tempestade temporal, e ele o fez. E Jesus atravessa aquele mar para a cidade de Gadara, apenas por causa de uma pessoa. Observe que Jesus Cristo, muitas pessoas, às vezes, nós pensamos em multidões, nós temos que fazer algo para alcançar multidões. Mas não era isso que estava na cabeça de Jesus. Ele enfrentou uma situação toda, ele enfrentou aquele temporal, ele enfrentou até, pode ter certeza, as murmurações dos discípulos. E a gente sabe que Pedro gostava de reclamar. Vocês observam que aqueles discípulos todos de cultura de judeu, quando Jesus diz, vamos atravessar para o outro lado, vocês são capazes de imaginar o que estava na cabeça daqueles homens? Jesus, o que vai fazer do outro lado? O povo de lá come porco. O povo de lá gosta de coisas imundas. O que é que nós vamos fazer do outro lado? Eles foram porque Jesus disse, vamos. Mas pode ter certeza que não havia satisfação. Mas Jesus não está preocupado em nações, em estados. Ele está preocupado em pessoas. É por isso que Jesus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar e libertar uma vida, para trazer uma nova história.
E foi o que aconteceu com este homem de Gadara. Se fosse na nossa época, se fosse nós estaríamos dizendo assim, mas só estas 4, 5 pessoas ouviram a pregação, fizemos um som tão bonito, gastamos tanto dinheiro com transporte para uma pessoa ouvir a pregação? Pois é, Jesus atravessou uma noite inteira por causa de uma pessoa. Aquilo que às vezes nós não valorizamos é porque nós olhamos a aparência, mas Deus vê o interior. Aquele homem que estava nos sepulcros, sofrendo, se sacrificando, morrendo, era um homem que precisava de Deus. Talvez na nossa concepção seria o pior das criaturas. Talvez fosse um homicida, porque ele quebrava tudo, ele era agressivo. Mas ele, talvez na nossa concepção, eu não vou perder tempo pregando para esta pessoa. Ou se muitas vezes a gente diz, só essa pessoa. Mas observem que Jesus atravessa a noite inteira um mar para ir libertar uma pessoa. Talvez seja você que ele queira libertar agora. Talvez seja você. Porque se você acha que Deus não se importa com você, esteja bastante enganado. Porque Deus se importa com todos. Se importou com aquele homem nos sepulcros, nos cemitérios, sujo, imundo, fedorento, nu, sem roupa, urrando, gritando. Jesus foi por ele. Aí sabe o que acontece? A partir do verso 18, diz, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Era um gentil. Jesus ainda ia cumprir sua missão. Jesus não permitiu, mas disse, preste bem atenção o final desta história, porque esta história pode fazer diferença na tua vida e pode fazer diferença na tua casa e na tua família, a partir de você. E se você já teve um encontro com Jesus Cristo, deixe-me falar para você que um dia disse que recebeu Jesus Cristo. Esse encontro está vazio ou foi algo tão mínimo que não alterar o teu comportamento, a tua vida? Reflita nesta palavra de Deus para que este encontro que você teve com Jesus seja algo marcante na tua história. Porque observe, versículo 19, Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus quer você para Ele. E Ele quer te libertar. Se você já é liberto, mas está preso, Jesus quer te libertar por completo. Sabe por quê? Porque Ele quer que você volte para a sua casa e comece a anunciar à sua família o que Ele fez na sua vida. Às vezes nós não anunciamos o que Jesus fez, porque simplesmente fizemos algo parcial, algo sem valor. Nós precisamos mergulhar fundo
nesta nossa relação com Jesus Cristo, porque Ele nos encherá da sua glória e nós teremos a essência dele nas nossas vidas. Então observe o versículo 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, naquelas 10 cidades. Olha, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Aquele homem, depois que recebe Jesus Cristo, que tem uma história linda e maravilhosa de libertação, talvez você não tenha necessidade de ter essa história que aquele homem teve. Você não precisa ser possesso. Você não precisa estar cheio de demônios. Você não precisa ser um assassino, um bandido perigoso. Mas você é uma pessoa que está distante de Deus. É uma pessoa que não está próxima de Deus. Ele quer se aproximar de você e mudar a sua história. E se não precisa talvez mudar os seus hábitos. Se você é uma pessoa boa, não tem problema. A essência da presença de Jesus na sua vida vai fazer com que as pessoas enxerguem dentro de você algo que ainda não tinham visto. Mesmo você sendo uma pessoa boa. Por isso não importa se você já é uma pessoa boa ou uma pessoa muito ruim. Não tem valor para Deus isso. O que tem valor para Deus é que você é um ser humano. E Ele quer você. Não importa. E Ele quer que você mude a sua história. E através da sua história, muitas pessoas venham mudar a sua história também. Sabe o que aconteceu? Está no final do versículo 20. Todos ficavam admirados. Não vai dar tempo para a gente continuar essa história, porque nós queríamos parar exatamente aqui, para dizer para você que Jesus é capaz de mover o mundo inteiro para alcançar você, te libertar, te salvar e fazer de você uma nova criatura. Se você continuar olhando a Bíblia, vai ver que Jesus volta naquela região. E quando Jesus estava ali pregando, ele alimentou mais de 4.000 homens. Porque aquele povo já tinha ouvido falar de Jesus através daquele homem. É isso. Jesus quer alcançar a sua vida. E eu queria que você meditasse nisso nesta hora. E eu queria orar por você. Eu sei que o Espírito Santo, ele faz coisas grandiosas. Nós vamos estar orando por você. E também vamos estar orando pela sobrinha do Rio Mar, que está no Petepan, o cunhado de Rio Mar Santos, pela saúde dele, a família de Flor de Lins, filha Joelma, o genro Júnior e os netos estão pedindo orações também. Tem aqui. A irmã Ticiane Ferreira pede oração por uma menina. Ela está pedindo oração para uma família, para que seja confortada, que perdeu seu ente querido aí por causa do coronavírus. Vamos estar orando também
Lembre-se dessas pessoas, estejam orando por elas. E você que está ouvindo esta mensagem, busque o Senhor Jesus Cristo. Não fique preocupado com as situações que estamos vivendo. Se aproxima de Jesus. Creia nas suas misericórdias, no seu livramento. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome. Queremos colocar cada pessoa que foi alcançada por esta palavra, por esta transmissão e por aquelas que serão alcançadas. Teu Espírito Santo é quem faz a obra. Não é multidão, mas é pessoal. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nas vidas. Que saiamos desta época mais cheios da tua presença, mais cheios do teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos colocar estas pessoas que mencionamos os nomes. Que o Senhor entre com providência na vida delas. Que o Senhor traga consolo e conforto àqueles que estão tão sofridos, Pai. Que o teu Espírito Santo esteja se movendo, e eu sei que está, não preciso nem falar, para operar nestas vidas e em outras. Ó Pai querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, também queremos orar por aquelas igrejas, Pai, que não têm tido esta oportunidade ou condição de estar transmitindo cultos, ó Pai. Porque não tem uma internet, não pode ter uma internet, não tem condições financeiras, não tem um equipamento. Que o Senhor esteja cuidando destas igrejas, aqui em Fortaleza, no Ceará, neste Brasil, Pai, no mundo. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja o canal de comunicação direto, operando, ó Pai. E que essas igrejas estejam crescendo, mesmo sem tecnologia, porque teu é o poder. Ó Pai querido, obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Obrigado porque viemos para esse lugar, porque aqui nós cultuamos a Ti, Pai, há 17 anos. E seria muito triste para nós, Pai, mesmo sem ter ninguém aqui, não poder estar nesse lugar, cultuando o Teu nome. Por isso, Pai, Te agradecemos porque o Senhor nos permite vir para cá e continuar Te glorificando. E eu sei que grandes coisas estão por vir, porque o Senhor é poderoso. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus.